Capítulo 143, vinculando arte imortal com sucesso, finja ser um figurão e receba a maior surra. Fora do domínio da família Black Sky Eagle. Gu Shangji aguçou seus ouvidos e sentiu as criaturas se aproximando enquanto se escondia nas ruínas e refinava e devorava a essência de um cadáver antigo e sagrado. Pela conversa deles, ele ouviu seu nome. Zumbir. Gu Shangji deu um passo à frente e apareceu de repente em sua localização. No momento seguinte, uma enorme palma caiu e suprimiu diretamente as jovens criaturas que discutiam assuntos diferentes. Perdoe, poupe minha vida. O horror cobriu seus rostos e alguns ficaram com medo a ponto de fazer xixi. Gu Shangji estava com preguiça de falar bobagens com eles e procurou diretamente em suas almas. Em pouco tempo, ele recebeu a notícia que procurava nas mentes de seu grupo. Como ele estava em reclusão nos últimos dias, ele não sabia sobre os acontecimentos no mundo exterior. Long Te, o herdeiro da verdadeira família Dragão, quer me desafiar. Gu Shangji não pôde deixar de levantar a sobrancelha quando viu essas memórias. Ele se perguntou como chamou a atenção desse Long Te quando nunca o havia cruzado, a ponto de a outra parte dizer que o mataria e tiraria tudo dele. A primeira reação de Gu Shangji às suas ações foi: ele era mentalmente retardado. Mas logo, ele agregou todas as memórias das criaturas e concluiu: o Ming Kong estava usando como escudo. Gu Xian'er apenas o usou como um escudo não muito tempo atrás, e agora o Ming Kong estava fazendo o mesmo. Gu Shangji sentiu que os tratava muito bem, e é por isso que eles acreditavam que podiam fazer o que quer que fosse agora. Ainda assim, não posso contestar o fato de que há algo errado com o cérebro de Long Te. Ele é ainda mais arrogante do que Long Yaotian, mas, novamente, ele é um dragão de verdade, ele quer tirar tudo de mim. Mas como, ele quer me enviar um pouco de carvão quente em uma noite de neve. Gu Shangji zombou e não prestou mais atenção a um assunto tão trivial. Long Yaotian é a dominada e arrogante Merisul dos romances de cultivo. 2. Como ao se enviar como forragem para aumentar seus talentos e cultivo. Ele já entendia o raciocínio de Long Te, o tolo se apaixonou por Yu Ming Kong à primeira vista e agora queria roubar sua noiva. Bem, não poderia ser evitado, já que o rosto e a figura de Yu Ming Kong provavelmente poderiam seduzir até mesmo um Buda. Por que outro motivo Gu Shangji comeria e a manteria ao seu lado? Não havia nenhum homem no mundo que não se sentisse tentado depois de vê-la. Long Te, que foi baseado em um modelo de Garanhão 3, não foi exceção. 3. Aqueles protagonistas em busca de harém que colecionam todos os Pokébeas do romance e só pensam com seu Shlong. Não importa o lugar ou a época, uma boa cara sempre ajudou a chegar longe na vida. Se o Ming Kong fosse um pato feio, Gu Shangji não teria se incomodado em gastar tanto esforço com ela, nem iria satisfazê-la do jeito que fez, uma vez que ele a espremesse de todo o seu valor de fortuna, ele a jogaria fora. Embora Gu Shangji não fosse uma pessoa superficial, era fato que ele era um cara bonito. Foi por isso que ele sentiu que o Ming Kong era digno de estar com ele. Quanto às mulheres comuns, ele não podia se incomodar com eles. No entanto, este vira-lata sem nome. Ele ousou conspirar contra ele. Gu Shangji estreitou os olhos. Esqueça. Não vou envergonhá-la por causa de seu ótimo desempenho há um tempo atrás. Quanto a esse Long Te,
ele está cortejando a morte. Gu Shangji riu alto enquanto pensava sobre isso. Todo esse tempo, ele cobiçava as coisas de outras pessoas, mas esse corajoso Long Te apareceu do nada e começou a mirar nele. Gu Shangji sentiu que tinha sido muito discreto durante esse período, ou esse bando de lixo nunca ousaria pisar em seu rosto assim. No momento seguinte, Gu Shangji fechou os olhos e usou a Binding Immortal Art para espionar Ei Ming, que estava no território da família Black Sky Eagle e observou seu progresso atual. Ao mesmo tempo, ele decidiu se livrar daquele bug irritante chamado Long Te se encontrasse algum tempo livre. Dentro de um pátio mal iluminado em um pico de montanha dentro do território da família Black Sky Eagle. Um par de asas negras com luz negra brilhante fluindo ao redor delas se espalhou atrás de Ei Ming. Em meio a seu cultivo, Ei Ming murmurou para si mesmo com uma expressão frenética: eu apenas plantei a Binding Immortal Art em 3 pessoas, e isso já me trouxe grandes lucros. Agora, mesmo que eu cultive sozinho, minha velocidade é várias vezes mais rápida do que antes. Isso é muito desafiador para os céus. Em breve, superarei todos e me tornarei uma existência acima de tudo. Ei Ming ficou emocionado com o poder aterrorizante da Binding Immortal Art depois que ele verificou por si mesmo. Ele ensinou a Binding Immortal Art a 3 de seus atendentes e, no dia seguinte, descobriu que seu talento de cultivo havia melhorado e até mesmo sua base de cultivo havia rompido um reino menor. Com isso, não demorará muito para ele melhorar sua base de cultivo e avançar para o grande reino transcendente, e depois para o reino santo, e depois para os reinos conferidos. Além disso, não demorará muito para ele pegar junto com sua irmã e se tornar a estrela mais brilhante da geração mais jovem dos aborígenes do antigo continente imortal. Todos esses eram assuntos menores para ele agora. Agora, Ei Ming tinha maiores ambições. Tum, tum, tum. Nesse momento, Ei Ming ouviu batidas na porta do lado de fora de seu pátio. Imediatamente, seu corpo brilhou com brilho e ele conteve sua aura. Depois disso, ele colocou um sorriso no rosto e caminhou até a porta e a abriu. Bem-vinda, irmã mais velha. Ele cumprimentou seu visitante. Embora a garota do lado de fora fosse a irmã mais velha de Ei Ming, ela parecia ter apenas 17 ou 18 anos de idade. Ela tinha um rosto requintado e estava vestida de branco, com nuvens e névoa envolvendo sua figura. Seu cabelo preto azeviche descia pelas costas como nuvens e 9 grampos de fênix os adornavam. Envolvendo sua figura havia mantos com montanhas e rios em relevo que acentuavam sua aparência delicada e incomparável, e a faziam parecer um lótus sagrado imaculado pela imundície do mundo mortal. Ela era a filha favorita do céu da família Águia do Céu Negro, Eianil, que alcançou um alto nível de cultivo. Ei Ming, por que você ligou para mim? Eianil perguntou com um tom suave. Ela não tinha emoções excessivas de amor familiar por seu irmão inútil. TL/N, então presumo que sua irmã e seu avô foram os únicos que o trataram bem. Foi a maneira do autor de dizer sua irmã e seu avô foram os únicos que não cuspiram em seu rosto toda vez que se encontravam. Afinal, ele era seu irmão mais novo de uma mãe diferente, então ela já estava fazendo um favor a ele cuidando dele em dias normais e garantindo que ninguém o intimidasse. É que o talento de cultivo de seu irmão mais novo, Ei Ming, era inferior e, mesmo depois de tantos anos,
ele falhou em fazer progressos substanciais com todos os recursos à sua disposição, então ela estava ficando cansada de cuidar dele, foi por isso que ela deixou ele um dandy lá fora. Ainda assim, Eianil tirou um tempo de seu dia para visitá-lo para ver o que aconteceu depois que Eiming lhe enviou uma mensagem dizendo que tinha algo importante para discutir com ela. Irmã mais velha, entre rapidamente. Eu tenho algo importante para te mostrar. Eiming olhou para a esquerda e para a direita com uma expressão séria e, depois de se certificar de que não havia ninguém atrás de Eianil, baixou a guarda e a convidou a entrar. De acordo com a Binding Immortal Art, não havia perigo na parte Binding Immortal da arte, e não causará nenhum dano ao seu cultivador, pelo contrário, pode-se obter uma visão profunda dos mistérios do Dale. Eiming planejou passar essa parte da Binding Immortal Art para sua irmã, afinal, seria uma situação ganha-ganha para Eianil e para ele. Eianil mostrou uma expressão duvidosa, mas ainda entrou depois de ouvir as palavras de Eiming e perguntou: Eiming, o que há de errado com você? Você se envolveu em outro acidente? Ela inconscientemente pensou que Eiming encontrou alguns problemas e precisava dela para resolvê-los para ele. Irmã mais velha, esse não é o problema. Desta vez, pedi que viesse aqui para mostrar algo bom. Eiming disse com um tom animado e, em seguida, tirou o manuscrito da Binding Immortal Art da manga, dando a desculpa de que o encontrou em uma barraca por acidente quando saiu para brincar. O que é isso? É uma arte antiga. Eianil mostrou uma carranca de desaprovação. A princípio, ela não acreditou muito nas palavras dele, mas quando deu uma segunda olhada, não pôde deixar de dar mais uma. Logo, surpresa e choque encheram os olhos de Eianil enquanto ela lia mais e mais o manuscrito. Esta é uma arte antiga tão profunda. Você tem uma grande fortuna. Eianil estava completamente abalada e não conseguia esconder seus sentimentos de choque e alegria. Ao mesmo tempo, ela se sentiu um pouco aliviada. Ela não tratava mais Eiming tão bem, mas ele ainda disse a ela antes de todos, assim que se deparou com uma misteriosa e poderosa arte antiga. Irmã mais velha, por favor, memorais esta arte. Se for útil, então você deve passar para nosso pai e os anciãos. Eiming também se acalmou e conteve sua excitação interior para se certificar de que não iria se entregar. Eiming, você tem um grande coração. A família nunca tratou você bem, mas seu primeiro pensamento depois de encontrar uma arte antiga é dá-la à família. Eianil não pôde deixar de suspirar, e o olhar que ela usava para olhar para Eiming ficou mais gentil do que antes. As ações de Eiming realmente a fizeram admirá-lo do fundo do coração. Irmã mais velha, você também sabe que eu sou apenas um idiota com um talento medíocre para o cultivo, então será um completo desperdício para mim acumular essa arte para mim. Dar para a família será muito melhor e também tornará a família mais forte, assim, posso viver a vida de um dandy como um pirralho rico de segunda geração. Eiming disse com um sorriso calmo, mas autodepreciativo. A cena diante dela silenciou Eianil por um tempo, e então ela disse: Você teve uma vida difícil esse tempo todo, Eiming. Mas não se preocupe, pois vou deixar nosso pai e avô saber sobre sua contribuição e garantir que você receba o devido crédito sem que nada falte. Fico aliviado em ouvir isso de você, irmã mais velha. Eiming assentiu com um sorriso feliz e satisfeito. Depois disso,
Os dois conversaram sobre outros assuntos triviais e outros enfeites. Depois que Yanil expressou sua preocupação por Ming, ela deixou seu pátio com o plano de ir aos anciãos da família para discutir o assunto. Afinal de contas, o assunto envolvia uma atualização potencial para a força geral de sua família, então ela não podia relaxar. Ao mesmo tempo, Yanil sentiu que o método antigo em que eles colocaram as mãos tinha algo a ver com os imortais. Esse fato excitou Yanil além da medida. Sucesso! Ming finalmente não aguentou mais e tremeu de alegria depois que Yanil deixou seu lugar. Tudo o que ele tinha que fazer era passar a Binding Immortal Art para sua irmã e fazê-la passar para o resto da família. Uma vez que o resto da família começasse a cultivá-lo, eles se tornariam seus imortais vinculados. Ming não conseguiu reprimir seu sorriso animado ao pensar nisso. Isso tudo é uma benção do Ser Supremo. As emoções de Ming estavam turbulentas e ele sentiu ainda mais admiração pelo Ser Supremo que ele havia visto apenas uma vez. Gu Shangji, que estava a dezenas de milhares de quilômetros de distância dele, não pôde deixar de mostrar um sorriso profundo ao testemunhar tudo através dos olhos de Ming. Ele é um bom ator. Parece que até mesmo os resíduos são úteis de vez em quando. Ming não me decepcionou por ter tais planos e ambições. Gu Shangji riu alto com satisfação. Ming teve um desempenho excepcionalmente bom e foi uma agradável surpresa para ele. Afinal, ele era a fonte da Binding Immortal Art, enquanto Ming nada mais era do que um dos galhos. Então todos os galhos criados por Ming cairão sob seu controle também. Era verdade que a Binding Immortal Art não continha o menor perigo para a presa, nem os afetaria, pelo contrário, continha inúmeros mistérios e segredos do Dao, mas isso era tudo uma isca. A Binding Immortal Art, na realidade, era como um fio que controlava a vida e a morte de seu cultivador. Contanto que Gu Shangji desejasse, o fio se quebraria em um instante e todos os galhos cairiam em ruínas. Tudo isso fazia parte de seu plano abrangente. Minha hora de brilhar chegará quando todos os membros de alto nível da família Black Sky Eagle se transformarem em Bound Immortals. Os benefícios que recebo naquele momento superam em muito o que recebo depois de procurar túmulos ancestrais à torto e à direito o dia todo. Gu Shangji sorriu. No entanto, o processo levaria algum tempo, então Gu Shangji se levantou e deixou o local para lidar com o problema chamado Long Te. Ao mesmo tempo, a notícia da partida de Long Te rapidamente varreu o antigo continente imortal e causou uma grande sensação em todas as heranças aborígenes. Pessoas de fora podem não saber, mas para os aborígenes do antigo continente imortal, Long Te era o cultivador mais poderoso entre seus pares e um símbolo de poder absoluto. Mesmo aqueles listados entre os 10 primeiros tinham inveja de Long Te e se questionavam se poderiam ser oponentes de Long Te. Agora que Long Te saiu, naturalmente chocou as criaturas antigas, tanto que até mesmo alguns da geração mais velha prestaram atenção em seus movimentos. Lord Long Te disse que vai suprimir o jovem chamado Gu Shangji do mundo exterior. Ele disse que vai tirar tudo dele. As criaturas do antigo continente imortal discutiram 3 palavras, mas quando os jovens do mundo exterior as ouviram, ficaram chocados e horrorizados. As criaturas do antigo continente imortal podem não saber muito sobre Gu Shangji, mas os gênios celestiais de fora foram muito claros sobre uma coisa.
Gu Shangji era tão forte que disseram que ele já era um jovem soberano agora. Não seria falso dizer que ele era o líder da geração mais jovem do mundo fora do antigo continente imortal. Que tipo de lixo com morte cerebral é esse Long Te? Ele está ameaçando matar o jovem mestre da antiga família imortal Gu. Essa é a maior piada do mundo. Os gênios celestiais em diferentes lugares ridicularizaram o palhaço. Ha ha ha, eu vou morrer de rir. Eu ainda acreditaria nele se ele dissesse que queria suprimir o resto das jovens supremas, mas ele disse que quer matar o jovem mestre Shangji. Receio que ele não conheça o maior tabu para a geração mais jovem. Louco! Ele é louco. Finalmente vou testemunhar o que significa fingir ser um figurão e levar a maior surra. Eu quero ver como esse tolo chamado Long Te leva seu rosto para o chão. Os gênios celestiais que ouviram a notícia não puderam deixar de rir alto, tanto que as lágrimas quase brotaram de seus olhos. Quão massiva era a região interna do reino superior! Foi indescritível. Em termos de vastidão, tudo parecia minúsculo à sua frente. No entanto, mesmo na região interior, Gu Shangji era conhecido por todos e por tudo e era uma existência tabu considerada a reencarnação de um verdadeiro imortal. Como ousa um vira-lata aleatório das ruas clamar na frente dele? Isso mesmo. Na opinião deles, o lixo chamado Long Te nada mais era do que um palhaço se exibindo para chamar a atenção. Afinal, qual das conquistas de Gu Shangji não dependia de força e matança aterrorizantes? Há pouco tempo, ele massacrou facilmente a 7ª princesa do Palácio do Rei do Mar, que tinha inúmeros meios e recursos na manga. Quem ousaria levá-lo levianamente com um histórico tão implacável atrás dele? Claro, a principal razão pela qual eles estavam descontentes com as ações de Long Te era que Gu Shangji era um estranho e não um aborígene. Como eles poderiam não sentir raiva quando um aborígene tentou pular na frente de alguém do lado deles? Embora os níveis médios de cultivo das criaturas do antigo continente imortal fossem fortes, era apenas porque eles nasceram no lugar certo na hora certa. A força do irmão taoísta Shangji é insondável, mas este Long Te também é considerado um personagem complicado. Eu simplesmente não sei quanta força ele pode forçar o irmão taoísta Shangji a mostrar. Elangtian não pôde deixar de balançar a cabeça enquanto murmurava isso enquanto levantava a palma da mão para destruir uma piton na frente dele para colher uma flor estranha. Para ser honesto, ele não se importava com todas essas notícias. De qualquer forma, ele estava sentindo cada vez mais difícil ver através de Gu Shangji. Long Te, por outro lado, não era nada para ele, embora tivesse uma reputação terrível no antigo continente imortal. As existências verdadeiramente poderosas eram aquelas que você poderia dizer que eram poderosamente fortes, mas não poderia dizer o quão forte. Gu Shangji deu a ele esse sentimento. Será um bom momento para dar uma olhada se os dois lutam entre si. Será uma viagem que valerá a pena se eu puder vislumbrar a verdadeira força do irmão Gu. Com esse pensamento, Elangtian virou a cabeça em uma direção diferente com uma expressão ansiosa e esperava que os dois se encontrassem mais cedo ou mais tarde. Cenas semelhantes aconteceram em direções diferentes, e as Yangtze do mundo exterior não puderam deixar de sentir seus corações tremerem. A força de Long Te era seu forte talento e cultivo profundo, mas a força de Gu Shangji
Era o tipo de poder desconhecido e insondável que fazia seus corações palpitarem e causava calafrios na espinha da geração mais jovem. Não importa quem seja, eles não ousariam menosprezar Gu Shangji, por outro lado, eles iriam querer correr para longe dele. Agora, a ameaça deste Long Te fez seus olhos brilharem em antecipação. Aqueles tolos se atrevem a dizer isso porque não sabem da situação de Gu Shangji. Isso é bom. Ele está fazendo o que sempre quisemos fazer, mas não ousamos. Jovem soberano. Gu Shangji está realmente nesse nível. Vários Yangsa Primes sussurraram entre si. Há muito tempo eles queriam desafiar Gu Shangji, mas como eles não tinham coragem, eles continuaram adiando o assunto. Estrondo. Luzes divinas e brilho nebuloso e imortal tremeluziam em frente a um lago esmeralda. Uma planta imortal e cristalina, com várias frutas, erguia-se alta no centro do lago. Uma batalha de abalar o mundo estourou em cena quando muitas pessoas tentaram arrebatar a flor imortal. Havia jovens saprimos do mundo exterior e criaturas do antigo continente imortal. No final, quando Yuming Kong foi sitiada por várias pessoas no vazio, sua figura varreu o céu e ela apontou seu dedo fino que encheu o céu e a terra com uma aura incomparável da majestade de uma imperatriz. Sou a única digna de ser a imperatriz do mundo. Aterrorizantes artes místicas floresceram como grandes faixas de chuva imortal cobrindo o mundo e surpreendendo a todos. Sua figura voou pelo céu e pisou no lago, e então ela arrebatou a flor imortal. Estas frutas imortais contêm a aura dos imortais. Yuming Kong assentiu com satisfação enquanto pegava as frutas sem muito esforço. Ela já estava confiante de entrar no reino dos falsos deuses em pouco tempo, e agora, com os frutos imortais em suas mãos, ela seria capaz de obter uma fundação imortal impecável quando chegasse a hora do avanço. Princesa, sobre a ameaça dos Long Te da verdadeira família dragão. Apenas quando Yuming Kong planejava deixar o local e encontrar um lugar para reclusão, um seguidor atrás dela deu um passo à frente e relatou o assunto. Yuming Kong não ficou surpresa com o relatório deles e disse com um piscar de olhos: "Você sabe o que Gu Shangji está fazendo?" Em sua última vida, ela não veio para o antigo continente imortal, então nunca encontrou Long Te. Quanto às várias oportunidades e outros enfeites, todos foram calculados por ela com base nos rumores e notícias que ela recebeu em sua vida anterior. Naquela época, Long Te não guardava rancor contra Gu Shangji. Yuming Kong adivinhou que Gu Shangji estava planejando algo importante naquela época e foi por isso que ele ignorou Long Te. Nesta vida, no entanto, Long Te fez muito barulho e até planejou arrebatá-la dele, então, com o personagem de Gu Shangji, seria impossível para ele ignorar Long Te. Afinal, esse assunto, ela mencionou deliberadamente o nome de Gu Shangji naquela época. Enviar alguns problemas na porta de Gu Shangji de vez em quando era uma questão de grande prazer para ela. Gu Shangji adorava provocá-la, então ela tinha que se vingar. Claro, esse tipo de problema insignificante não poderia realmente incomodar Gu Shangji. Não importa o quão poderoso seja o talento de Long Te, ele nunca seria o oponente de Gu Shangji. Assim que conhecesse Gu Shangji, Long Te não teria escolha a não ser morrer. Yuming Kong nunca considerou qualquer outra possibilidade. 4. Como Long Te ganhando ou mantendo sua vida. Fingir ser um figurão e levar a maior surra.
E o Ming Kong teve o mesmo pensamento que os outros. O caráter de Long Te era tal que ele se via invencível e não colocava ninguém em seus olhos. O que o Ming Kong queria saber, no entanto, era a localização de Gu Shangji. Afinal, ele não mostrava o rosto há um bom tempo. Reportando para a princesa. Não fomos capazes de encontrar o paradeiro do jovem mestre Shangji durante esse período. E o Ming Kong não ficou surpresa com a resposta de seu seguidor. Afinal, Gu Shangji não seria Gu Shangji se alguém pudesse localizá-lo. Com sua astúcia, não será difícil para ele adivinhar que eu conspirei contra ele e o empurrei para a beira da tempestade. E o Ming Kong sentiu que seria melhor para ela evitar Gu Shangji por um tempo. Afinal, ele estava agindo com muita cautela. Ficou claro que Gu Shangji planejava desenvolver seu poder em segredo. Ela, no entanto, saiu diretamente e mandou um cachorro raivoso atrás dele mesmo depois de saber disso. Seria estranho se Gu Shangji ainda estivesse de bom humor depois de tudo isso e não quisesse acertar as contas com ela.